Retornando ao vídeo agora, depois da parte que nós montamos aí o cálculo da nossa matéria-prima, vamos calcular o orçamento propriamente dito. Os dados do substrato, só relembrando, eles foram passados automaticamente para cá, menos o preço, tá? Este preço aqui do metro quadrado, o sistema puxa sozinho, tá? Já coloca em R$1,40. Mas você pode colocar aí, como eu vou usar um papel térmico, digamos que o papel térmico chega na minha região a R$1,65, com impostos e transporte. Metros quadrados eu não mexo, metros lineares eu não mexo, e quebra, como eu vou imprimir a 3 cores, eu tenho uma quebra aí de aproximadamente 5%. Bom, a minha comissão de vendas, agora vem a parte do preenchimento mais detalhado, né, que é um preenchimento voltado para o orçamentista, nem tanto para o vendedor, mas vamos lá. Primeira coisa, ferramental. Vamos lá, ferramental é o que eu vou utilizar. Uma faca dessas, 60x60 para uma máquina, por exemplo, do estilo mid-flex, tambor central, ela custa 160 mm de largura, perdão. Ela custa aproximadamente R$600. Então eu vou colocar aqui R$600. Se eu cobrar de uma vez só do meu cliente, isso vai ficar muito caro. Então, como é uma faca comum, que muitos clientes utilizam, eu vou amortizar esses R$600 em 36 vezes, ou seja, a cada 36 clientes eu tenho um valor de uma nova faca para reposição. Uma faca dessas, para quem produz etiquetas térmicas, 30x40, 40x40, 60x60, sempre é bom ter uma faca reserva, ok? O clichê só serve para esse cliente, então eu devo cobrar o clichê do meu cliente todinho. Neste caso, é um clichê que custaria aí na faixa de uns R$80, tá? 3 cores. Então eu vou colocar R$80 e vou cobrar de uma vez só do meu cliente, porque eu preciso recuperar o dinheiro do clichê, porque só serve para ele. Mas se é um cliente que tem uma programação, vai me pedir todos os meses, eu posso a cada pedido dividir esse clichê, a cada 3 pedidos, 4 pedidos, esse cliente vai me pagando este clichê. Então a cada 3, 4 pedidos eu recupero o clichê. É importante cobrar o clichê? Sim, é importante cobrar o clichê, mesmo que ele custe R$10. Porque se por qualquer eventualidade esse clichê se desprenda da máquina, quebre ou haja qualquer alteração de telefone, número, ou por qualquer motivo ele tenha que ser inutilizado, você tem uma reserva calculada no seu orçamento para a reposição desses clichês futuros, ok? Vamos lá, vou cobrar os meus R$80 de uma vez só. Comissão de vendas. Para etiquetas térmicas, etiquetas de supermercado e precificação, normalmente as comissões praticadas no mercado, porque é um mercado muito acirrado, muito concorrido, estão na faixa de 3 a 5%. Eu vou colocar aqui 3%. Comissão de agência tem? Não. A comissão de agência eu só uso quando eu tenho que pagar alguma agência, né, que me trouxe o serviço, ou por qualquer motivo desenvolveu uma arte, ou se fosse alguma pessoa intermediária que precisasse receber alguma coisa pela negociação. Tá? E LIB, que é o meu lucro industrial bruto, é o quanto eu quero ganhar da venda desta etiqueta ou deste rótulo. Ok? Eu coloquei aqui que eu quero ganhar para a venda dessa etiqueta 20%. Meus impostos, ou seja, ICMS. Na minha região, o meu ICMS é 18%. Tem ISS? Não. Neste produto eu não tenho ISS. Tenho PIS, COFINS? Tenho, 6%. Se eu for simples, deve ser 3 e alguma coisa. Aí, cada região e cada categoria de empresa possui um imposto diferenciado. PIS e COFINS em torno de 7%, 6,5%, depende muito da região. Vou calcular aqui que eu estou no simples. Vou calcular, por exemplo, 3,6%, por exemplo. Imposto de renda retido na fonte, 1%. É bom calcular? É. Agora os dados da minha máquina. Através de um RKW, né, que é uma forma de você saber quanto custa a sua hora-máquina, quanto custa a tua empresa para produzir e como você vai fazer sua contribuição e distribuição destes valores, eu cheguei que a minha hora-máquina custa R$30. Ou seja, para a minha máquina pagar os meus custos e funcionar, pagar meus funcionários, ela tem que me render, eu tenho que cobrar, cada vez que ela estiver funcionando, R$30 por hora, ok? E a velocidade dela, 2.200 metros lineares, velocidade padrão de produção. Ou seja, é uma velocidade média, por quê?
Eu tenho a minha máquina, a velocidade mecânica, ela chega a 3.500, 4.000 metros lineares. Só que a velocidade mecânica não é produção. É uma velocidade que a máquina atinge sem ter nenhuma carga e nenhuma dificuldade para gerar esta velocidade, como geometria de esqueleto, tintas espumando, ou tinta escorrendo, viscosidade de tinta, e o próprio peso do papel que você está utilizando. Ok? Então, através de uma média que eu fiz, eu cheguei que a minha máquina consegue rodar 2.200 metros lineares em uma produção desta categoria. Pode ser que se eu tivesse 5 cores numa máquina, essa velocidade caísse. Pode ser que se eu fizesse somente corte, essa velocidade aumentasse. Então, 2.200. O meu tubete, cada rolinho tem um tubete. Eu tenho que entregar esse rolinho, 151 rolinhos para o meu cliente com um tubete. E cada tubete tem um valor. Eu cheguei que o custo do meu tubete é 3 centavos. E o preço total da minha embalagem utilizada, ou seja, eu vou usar 2 caixas de papelão, X número de metros lineares de durex, mais um pouquinho do meu pincel atômico e mais 2 etiquetinhas que vão identificar minha caixa. Isso tudo me custou R$5. Tenho serviços de terceiros? Não. Mas se eu tivesse, por exemplo, aqui o meu motoboy, eu teria que colocar ele aqui. Transportes e taxas extras? Tenho? Não, não tenho, não vou calcular. Preenchi isso aqui? Preenchi. Ok. Vou calcular o orçamento. Cliquei aqui e meu orçamento está pronto aqui do outro lado. Orçamento finalizado. 60.000 etiquetas, 151 rolinhos. Vou gastar de matéria-prima R$400,9 com 30 centavos. R$4,53 tubete. Vou gastar 16,67 de faca para fazer esse trabalho, que eu amortizei em 36 vezes, lembram disso? Vou gastar R$80 de clichê, está aqui. E minha máquina custou R$55,77, que é o meu tempo de ajuste mais o tempo de produção. Total de taxas. Essas taxas todas aqui, mais isso aqui, reflete para mim 21,6% de impostos. Custo total de produção. Minha produção toda me custa R$576,99. Ou seja, para mim não ganhar nada, tá? E botar isso para rodar sem pagar imposto nenhum, eu preciso ter R$576,99. Ainda tenho que pagar os meus impostos para o governo, que é isso aqui, né? Que é o ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda Retido na Fonte, que eu tenho que separar R$224,96. A comissão do meu vendedor dá R$31,24. E eu vou ganhar em cima desta venda R$208,30, desde que o meu cliente aceite a proposta que eu estou enviando. Então, total de contribuições R$464,50. Preço de venda, então, agora. Eu vou ter que vender esse trabalho para mim ganhar R$208, pagar 224 impostos, R$31 de comissão e R$576 de matéria-prima, R$1.041,49. Cada etiqueta me custou 0,17 centavos, o milheiro 17,38 e cada rolinho com 397 etiquetas me custa R$6,90. Se o meu cliente quiser comprar só metade disso aqui, ou seja, em vez de ele comprar 60.151 rolos, quiser comprar somente 75 rolos, ele vai pagar 640,77. Se ele na realidade quiser comprar agora 302 rolos, ele vai pagar R$1.842. Vocês viram que o preço é proporcional à produção. Diminuiu a produção, aumentou o custo. Tá? Aumentou a produção, diminui o custo, porque a hora máquina é um fator agravante no valor do preço final, ok? Mas aí você vai me dizer, Robson, ficou muito caro, R$6,90, meu concorrente vende a R$5,20. Então o que você precisa fazer? Você precisa diminuir seus custos. Como que você vai diminuir seus custos? Vai cobrar a faca? Você pode diminuir o custo da faca. Vamos cobrar aqui o meu clichê em 3 vezes para o meu cliente, é um fator de risco, mas eu recalculo aqui. Já se eu cobrar em 3 vezes o meu clichê para o meu cliente, eu já consegui abaixar aqui 1 centésimo de centavo por etiqueta, ou seja, caiu aqui 25 centavos por rolinho. Poxa, vou baixar minha comissão, meu lucro industrial, vou baixar aqui meu lucro para 18%, vamos ver que bicho vai dar aqui. Opa, 6,04, diminui meu lucro. Não, preciso diminuir um pouquinho mais, 5,59 ele fecha comigo.
Então eu vou diminuir meu lucro aqui um pouquinho mais aqui. Vou diminuir meu lucro para 16%. 5,83. Poxa vida, preciso ver o que eu vou fazer aqui. Mais um pouquinho preciso. Preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a minha máquina andar mais rápido, né? Ou diminuir o custo do meu papel, trocar o tipo de papel, não é? Então o que eu posso fazer? Eu vou uma margem de risco maior ainda. Vou cobrar o clichê do meu cliente em 4 vezes. Opa, 5,76. Estou quase chegando lá. O que eu faço aqui? Aumento a minha velocidade de máquina. Vou ter que dar uma ripa lá. Meu funcionário tem que dar uma ripa lá. Vou aumentar aqui em 300, em 100 metros a mais por minuto. Então, calcular aqui 5,74. Vou abaixar minha comissão aqui. Poxa, se eu abaixo minha comissão, meu vendedor também tem que abaixar um pouquinho. Vou abaixar a comissão do meu vendedor para 2,5. Vamos lá. 5,70. E assim você vai balizando o que você precisa. 5,70 fecha? Não fecha ainda. Tiro mais 1% meu e vou tentar mexer em mais alguma coisa aqui. A faca eu vou cobrar em 36 vezes. Vou cobrar o clichê do meu cliente em 8 vezes agora. Opa, 5,15. 8 vezes é muita coisa. Vamos lá cobrar em 6. 5,19. Vamos cobrar aqui em 4 novamente. 5,26. Beleza. Consegui, baixando para 11. Não vamos abaixar. Ops, meu lucro industrial bruto para 14%. 5,51. Ele tem a 5,59. Vou aumentar aqui minha margem aqui. Opa, 5,58. Fechamos. O que eu fiz? Fiz com que algumas situações aumentei a minha margem de distribuição sem mexer, continuo cobrando os clichês do meu cliente, continuo cobrando a faca, diminuí o meu lucro um pouquinho e diminuí a comissão um pouquinho do meu vendedor, deixando uma comissão que seja razoável para ele por negócio, né, para não ficar nada assim muito diferente, sem mexer em imposto, pagando todos os impostos. Eu alterei algumas situações em que eu sei que eu não vou tomar prejuízo e vou ainda pagar todos os encargos, continuo trabalhando de uma forma correta e fechando a um valor que seja agradável para o meu cliente, ganhando o pedido. Ok? É dessa forma que trabalha o calculador de orçamento. Ele não tem banco de dados, esta versão. Estamos trabalhando numa outra versão que tem banco de dados, calcula outras variáveis também. E com isso você consegue ter a visão do quanto você vende o teu produto e o quanto você ganha desta venda, não vendendo e não colocando um preço no mercado que seja irreal, não só para o cliente, como para você também. Até uma próxima aula e muito obrigado.